Aí, mandei gravar. Aí, pessoal, tá gravando então. Então, boa noite de novo. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço aí de coração e espero que esse tempo que vocês estão se dedicando à nossa reunião aqui seja produtivo para todos, né? Nós estamos gravando, esse vídeo vai ser disponibilizado através de redes de streaming, né, como o YouTube, né? E é por isso que eu peço a vocês que quem eventualmente não quiser que esse vídeo seja disponibilizado ou não queira participar da disponibilização, da publicação desse vídeo, que não permaneça na sala. Quem eventualmente permanecer na sala está anuindo, né, com essa participação, com essa publicação do vídeo e cedendo os direitos de imagem aí, né, para fins acadêmicos. Nós não usaremos esse vídeo para nenhum outro fim que não a produção científica, né, a divulgação de conhecimento. Então, quem permanecer na sala estará anuindo tacitamente e cedendo os direitos de imagem para esses fins acadêmicos. Bom, pessoal, então, nossa disciplina é Teoria Geral do Processo, do terceiro semestre, né? Hoje é dia 20 de maio, né, de 2020, e nós pretendemos aí fazer uma revisão geral de todas as atividades propostas desde o início dessas aulas remotas emergenciais, né? Lá na semana do dia 16 a dia 20 de março. Então, por favor, se vocês puderem abrir as atividades que vocês realizaram, desde a primeira semana, do dia 16 ao dia 20 de março, nós iremos fazer uma revisão geral de todas essas atividades, comentando alternativas por alternativa, comentando aí também elementos, né, decorrentes, né, do conteúdo exigido na questão, inclusive como forma de revisão de conteúdo. Quem não puder pegar as atividades aí, né, para facilitar, eu peço licença para vocês para que eu compartilhe a tela das atividades, né? E eu vou compartilhar a tela do Google Classroom, porque fica mais fácil do que utilizar o AVA, né, nesse primeiro momento. Então, estou compartilhando a tela aí do Classroom, né, que vocês tiveram acesso, e a gente vai usar as atividades postadas no Classroom. Importante, pessoal, as atividades do Classroom são idênticas às atividades do AVA, da universidade, são as mesmas atividades, a gente só migrou do Classroom para o AVA, né, bem como as atividades são idênticas para todas as turmas, terceiro matutino, terceiro noturno A e terceiro noturno C. E é por isso que eu resolvi fazer essa atividade conjunta, porque as atividades são as mesmas e com isso a gente acaba ganhando tempo aí, né, porque consegue abarcar todas as turmas de uma forma única. Bom, pessoal, vamos começar então? Olha lá, vamos abrir aqui as atividades, né, da primeira semana, do dia 16 a 20 de março, né, e nós temos aqui o trabalho extra de Teoria Geral do Processo. Pessoal, todos estão conseguindo ver o trabalho extra aqui de Teoria Geral do Processo na tela? Está aparecendo para vocês? Se vocês puderem confirmar para mim, para a gente ter certeza e poder dar continuidade. Beatriz confirmou, né? Obrigado, a Jade também. Então, a Valdinelli também. Então, o Alisson, né? Então, vamos dar início aí. Pessoal, a primeira questãozinha, né? Ela é da SESC, né? Que é uma entidade que faz concurso público vinculado à Universidade de Brasília, né, ao UNB, e é um terror aí para os candidatos, porque a prova da SESC ela é praticamente inteira com colocação de falso e verdadeiro. E uma coisa que pega muitos candidatos que prestam prova SESC é que as provas da SESC, quando você erra um desses itens, ele desconta um item que você acertou, né? Então, quem vai mal de verdade acaba saindo de lá devendo nota, né? Brincadeira, né? Mas isso é realmente bem pesado, né? Se você erra um item da CESP, ele desconta sobre os acertos que você tem. Bom, mas vamos lá, olha lá. A primeira questão fala o seguinte: jurisdição consiste na função estatal de compor litígios e de declarar e realizar o direito. Pessoal, essa alternativa é verdadeira. Por quê? Se a gente analisar semanticamente, né, em sentido a palavra jurisdição,
Jurisdição é composta por dois termos, juris, que é direito, e dição, que é dizer o direito. Então, jurisdição nada mais é do que dizer o direito, né? De aplicar o direito no caso concreto. E vocês viram aí, desde a introdução ao estudo do direito, que a finalidade do Estado, né, através do seu poder de império, e, consequentemente, né, a finalidade do próprio Poder Judiciário é solucionar conflitos e pacificar aí a sociedade, permitindo a vida em sociedade. E o nome que se dá a esse poder que o Estado tem de interferir nas esferas individuais, nos conflitos individuais e solucionar esses conflitos é justamente jurisdição. Então, jurisdição consiste justamente na função do Estado de compor os litígios, de resolver os litígios e de declarar, de dizer o direito, o que é correto, né? Portanto, essa alternativa, ela é verdadeira. É justamente essa realmente a definição de jurisdição. Bom, pessoal, dando sequência aí, a segunda questão, né, pergunta para a gente o seguinte, né, ou afirma para a gente o seguinte, que a jurisdição, ela é divisível. Pessoal, esse item é falso. Por quê? Porque a jurisdição é o poder do Estado. E a gente vive em quantos estados, né? Apesar de vivermos, na verdade, no Estado federativo, né, a soberania é única da União Federal, né? Então, a gente vive em um único Estado, propriamente dito, ou pelo menos em um único Estado soberano. E se a jurisdição é o poder do Estado, assim como o Estado é único, esse poder também é único, né? Então, como a jurisdição é o poder do Estado e o Estado é único, esse poder também é único. Esse poder, portanto, é indivisível. A jurisdição, ela não é divisível, ela é indivisível, ela é única. Todo o poder judiciário, todos os juízes têm jurisdição, e é a mesma jurisdição, porque não é um poder do juiz. O juiz exerce a jurisdição, mas a jurisdição, na verdade, é um poder do Estado, de interferir nas esferas individuais e solucionar os conflitos sociais. Pessoal, isso é muito importante, isso sempre cai em prova. A jurisdição, ela é indivisível. Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, a questão 3 pergunta para a gente, ou afirma para a gente o seguinte, olha só, a lide é o conflito de interesses qualificado pela existência de uma pretensão resistida, sempre que solucionada pelo poder, sendo sempre solucionada pelo Poder Judiciário. Pessoal, a gente vai ter que dividir essa afirmativa em duas partes. Por quê? A primeira parte, ela é verdadeira. Agora, a segunda parte é falsa. E a presença dessa segunda parte, que é falsa, na verdade, torna falsa toda a afirmativa aí. A primeira parte, que é verdadeira, vai até a vírgula. Olha só. A lide é o conflito de interesses qualificado pela existência de uma pretensão resistida. Pessoal, lide é um termo técnico que a gente usa na ciência processual como sinônimo de conflito. Então, conflito, que é um termo das ciências sociais, quando esse conflito é levado ao Poder Judiciário para ser solucionado pelo Poder Judiciário através da jurisdição, esse conflito, que é um termo das ciências sociais, passa a ser chamado de lide. Então, lide é conflito para a gente aí, só que lide é um termo técnico da ciência processual. Então, a lide é o conflito de interesses perfeito. E aí continua, dizendo que qualificado pela existência de uma pretensão resistida. Pessoal, o que é essa qualificação pela pretensão resistida? É o seguinte, uma das partes, ela tem um determinado interesse. Porém, esse interesse de uma das partes não é aceito pela outra parte dentro de um processo. E, consequentemente, uma parte quer e a outra parte não quer, impede, veda.
E essa atividade da outra parte que não quer, impede, veda, é justamente o que a gente chama de pretensão resistida. Então, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Até porque, pessoal, se não tiver uma pretensão resistida pela outra parte, significa que a outra parte topou, que a outra parte aceitou, que a outra parte está de acordo. E se a outra parte está de acordo, na verdade, você nem tem propriamente um conflito, ou então você nem precisa levar esse conflito ao Poder Judiciário para ser solucionado pelo Poder Judiciário. Porque se não tiver uma pretensão resistida, não tem conflito, significa que as partes, na verdade, ou fizeram inicialmente ou fizeram depois um acordo. Então, nem tem conflito, nem tem lite e nem tem necessidade de levar isso ao Poder Judiciário. Então, essa primeira parte, ela é correta, né? A lide é o conflito de interesses qualificado pela existência de uma pretensão resistida. Maravilha. Só que vem a vírgula e atrapalha tudo. Por quê? Depois da vírgula aparece assim, sendo sempre solucionado pelo Poder Judiciário. Pessoal, nós vimos, ainda presencialmente, né, que o Poder Judiciário é, sim, a forma mais clássica de solução de conflitos, de solução de lides, de solução de pretensões resistidas. Porém, o Poder Judiciário não é a única forma, né? Nós vimos várias outras formas, além do Poder Judiciário, que também servem para solucionar os conflitos. E essas outras formas a gente chamou de meios consensuais ou de meios alternativos de solução de conflito. E por que meios consensuais? Porque dependem de acordo entre as partes. E por que meios alternativos? Porque funciona como alternativa, funciona como uma outra opção que não o Poder Judiciário. E quem lembra quais são esses meios alternativos aí? São três, né, propriamente aí, que a gente trabalhou. A mediação, a conciliação e a arbitragem. A mediação e a conciliação até podem ser exercidas pelo Poder Judiciário, né? E hoje, pós-Código de Processo Civil de 2015, até existe um órgão próprio para isso, que é o Sejusc. Enquanto que a arbitragem, que é a terceira, ela se caracteriza justamente por não poder fazer parte do Poder Judiciário. A arbitragem, né, ela é um meio privado de solução de conflitos. E se a arbitragem não faz parte do Poder Judiciário e, na verdade, é um meio privado de solução de conflitos, é claro que a lide nem sempre é solucionada pelo Poder Judiciário. Por quê? Existe pelo menos uma exceção que não é resolvida, solucionada pelo Poder Judiciário, que é justamente a arbitragem. Então, essa afirmativa aí, que a lide seria sempre resolvida pelo Poder Judiciário, é falsa e, consequentemente, torna toda a alternativa falsa também. Jade, a autotutela é justamente o nome, né, mais geral que se dá aos meios consensuais ou aos meios alternativos, né? A autotutela significa solução pelas próprias partes. E se as partes, então, fazem um acordo, né, que é um meio consensual, elas estão solucionando por si próprias, elas estão exercendo a sua autotutela. Então, a autotutela é o mais geral que tem como espécie os meios alternativos, né, ou os meios consensuais, como mediação, a conciliação e a arbitragem, né? Então, está correto falar em autotutela, mas você está usando uma terminologia mais ampla, uma terminologia até das ciências, na verdade, sociais, né? Quando a gente entra propriamente no processo, a gente trabalha com uma terminologia um pouco mais específica, como meios consensuais ou meios alternativos, que tem como espécie aí a mediação, a conciliação e a arbitragem. Mas não está errado falar isso. É só uma terminologia, autotutela é só uma terminologia mais ampla aí. Mas está certíssimo.
Se você pensou na autotutela para responder essa afirmativa e, ao pensar na autotutela, você percebeu que não é sempre resolvida pelo Poder Judiciário, maravilha, o teu raciocínio está perfeito, né? E você respondeu perfeitamente a questão, né? Eu só usei, na verdade, uma terminologia um pouco mais específica, né? Mais delimitada, mas a autotutela é perfeita, né? Dá para responder a questão pensando na autotutela, mas é algo mais aberto, é algo mais abrangente. É belezinha. Pessoal, e aí fica uma dica, olha só. Quando vocês forem responder questões de prova, de concurso público, de OAB, em direito, tomem cuidado com esses termos, sempre, porque em direito, na verdade, sempre tem uma exceçãozinha ali, e se tiver exceção, uma que seja, não é sempre. Né? Da mesma forma, a terminologia nunca, jamais, né? Normalmente, se aparecer essa terminologia sempre, nunca, jamais, isso aí tende a tornar a questão, na verdade, falsa. Né? Ah, professor, então sempre que aparecer sempre, nunca, jamais, a questão vai ser falsa? Não, né? Mas, se você não sabe com certeza a questão, você vai ter que dar um chute ali. Para você não dar um chutão muito aberto, para você dar um chute direcionado, você pode usar essa técnica, né, de analisar as questões e aquela alternativa que trazer o sempre, o nunca, jamais, tende aí a ser falsa. Porque tudo em direito a gente tem exceções. Né? Bom, Professor, pessoal, oi. eu estava lendo alguns artigos pela internet e alguns diziam que a autotutela ela pode ser considerada crime. Em que momento isso acontece? Tem um crime. Autotutela é uma terminologia correta, sem problema nenhum. O crime que você deve estar comentando é o exercício arbitrário das próprias razões. Realmente, existe no Código Penal, não sei de cabeça qual é o artigo, mas existe no Código Penal o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Né? Só que aí, na verdade, não é uma autotutela em si, é um abuso no uso da autotutela. Por exemplo, você me deve um dinheiro, que em vez de eu entrar com um processo na justiça e para cobrar esse dinheiro que você me deve, né, eu vou lá na sua casa, entro na sua casa, né, e pego, por exemplo, o seu computador, o seu celular, a sua televisão. Né? Além de eu responder por invasão de domicílio, eu tenho o direito de receber, mas eu não poderia ter agido dessa forma. Quando eu agi dessa forma, na verdade, eu agi em abuso de direito. Eu cometi também o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Né? Então, a autotutela em si não é crime, mas se você se valer da autotutela de forma abusiva, né, você pode cometer o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Pessoal, todo mundo já deve ter ouvido falar do pendura, né? Todo mundo aí já ouviu falar do pendura? Acho que sim. É uma tradição que tem em São Paulo, nas faculdades de Direito, né? Que no dia 11 de agosto, que é o dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, e é comemorado principalmente pela Faculdade do Largo de São Francisco, né? Que é a mais antiga, os alunos saem em São Paulo, vão para os restaurantes, né? E não querem pagar a conta, né? E aí, os donos dos restaurantes acabam chamando a polícia, ou às vezes acabam até trancando o aluno do curso de Direito lá dentro do restaurante e falam, ó, enquanto você não pagar, você não sai daqui. E aí o próprio dono do restaurante chama a polícia, na hora que a polícia chega lá, o aluno do curso de Direito fala, olha, eu devo, não nego, mas eu não quero pagar em razão de uma tradição. E aí o aluno completa, e o dono do restaurante está me prendendo aqui dentro. O dono do restaurante, ele tem direito de receber? Tem, mas ele não tem direito de, para receber, trancar o aluno né, ali dentro do restaurante. Esse dono do restaurante está cometendo, então, um crime, né, crime em tese, a gente nunca pode falar, a pessoa está realmente cometendo crime. Quem pode falar que a pessoa está realmente cometendo crime é o juiz, que é o juiz que tem jurisdição, o juiz que pode julgar, impor os fatos e condenar. Se a gente não é juiz, né, a gente fala crime em tese, né, porque a gente não tem poder para falar isso. Né? Então, o dono do restaurante está cometendo um crime em tese de exercício arbitrário das próprias razões.
né? E aí chega o policial ali, ou vem o policial militar, leva todo mundo lá para o DP, o delegado pode dar né, essa enquadrada, digamos assim, no dono do restaurante, né? Se ele prendeu a pessoa lá dentro, né, para fins de cobrança, né, ele cometeu, em tese, crime de exercício arbitrário das próprias ações, né? Então, a autotutela em si não é crime, né? Mas se ela for exercida de forma abusiva, pode, em tese, tipificar o crime de exercício arbitrário das próprias ações. Pessoal, só que isso é muito relativo, né? Por exemplo, o dono do restaurante não pode prender a pessoa ali dentro enquanto ela não pagar. O dono do hotel também não pode prender a pessoa dentro do quarto enquanto ela não pagar. Porém, existe uma hipótese no Código Civil que permite o dono do hotel liberar a pessoa, mas resguardar, guardar, segurar a bagagem, né, os bens pessoais, né, que estavam no quarto de hotel daquela determinada pessoa. Isso recebe o nome de penhor legal. E, tecnicamente, o penhor legal é o quê? Autotutela, porque é o dono do hotel, né, usando os seus próprios meios para solucionar o seu próprio conflito, que é o direito de receber o valor das diárias e que gerou uma pretensão resistida porque o hóspede não pagou. Isso é autotutela. Outro exemplo de autotutela, né, ainda no direito civil, olha só, a legítima defesa da posse, né, a legítima defesa da posse. Então, eu estou dentro da minha casa, né, tranquilo aí, e aí eu percebo que existe uma pessoa pulando um muro para entrar na minha casa. Desde que eu use os meios necessários, né, de forma moderada, eu posso repelir a entrada dessa pessoa dentro da minha casa. Isso é uma autotutela. Eu não liguei para a polícia, não entrei com o processo, até porque não daria tempo. Eu mesmo, pelas minhas próprias forças, repeli aquela injusta invasão, né? A famosa legítima defesa da posse. É uma autotutela. Pessoal, a legítima defesa da posse, direito civil. Mas vocês já aprenderam também, né, em direito penal, a legítima defesa como forma de exclusão da ilicitude. Né? Não é que alguém está tentando invadir a minha casa, alguém vem para cima de mim e quer me bater. Né? Uma agressão, portanto, atual ou iminente. E eu vou poder, então, me defender repelindo essa agressão e, né, se eu usar os meios necessários de forma moderada, né, eu provavelmente, ainda que eu cause uma lesão a essa outra pessoa, eu não vou responder criminalmente, porque ocorreu os fatos em legítima defesa, excluindo, portanto, a ilicitude do caso. Isso é autotutela, né? E tanto não é crime que, na verdade, é uma causa de exclusão da própria ilicitude penal do fato, da lesão ou do homicídio. Claro que, se usado aí, se tiver uma agressão atual iminente, né, usando os meios necessários, de forma adequada, mas sem excesso, eu não cometi crime nenhum. Né? Então, tomem cuidado com esses textos, né? Tomem cuidado com esses textos de internet. E, realmente, existe o crime de exercício arbitrário das próprias razões, mas a ideia é coibir o abuso, né? E tanto a autotutela é possível que a gente tem esses vários exemplos: legítima defesa da posse, legítima defesa de direito penal como exercício, como excludente da ilicitude, né? A hipótese de penhor legal, em que o dono do hotel retém a bagagem do hóspede enquanto ele não pagar as diárias. Isso é tudo autotutela e nenhum desses casos é crime. Né? Pessoal, beleza? Então, isso aqui... Bom, pessoal, me interrompam aí a hora que vocês quiserem, né? Mas então, para a gente ir ganhando tempo, eu vou dando sequência aqui. Bom, outro item aí. Olha só, a jurisdição não pode ser considerada uma função unitária em razão da diversidade de instâncias, juízos, competências e áreas de direito. E áreas do direito. Pessoal, nós já vimos ali em cima,
né, que tem uma alternativa na qual a gente concluiu e conseguiu responder a questão que a jurisdição ela é indivisível, ela é única. E esse outro item está dizendo aqui que a jurisdição não pode ser considerada uma função unitária. Isso é falso. A jurisdição é sim uma função unitária. Por quê? Porque a jurisdição é um poder do Estado. E se a gente vive diante de um único Estado soberano, essa jurisdição, ela também é um poder único. De modo que a jurisdição, ela é do Estado, né? Só que, evidentemente, o Estado é um ente artificial, então ele não consegue por si exercer essa jurisdição, ele precisa dos agentes públicos, né, que irão exercer essa jurisdição. E quem são os agentes públicos que vão exercer essa jurisdição? Os magistrados. Os magistrados. De modo que todo magistrado tem o poder chamado jurisdição. Porque todo magistrado pode interferir nas esferas individuais e solucionar os conflitos sociais. E essa jurisdição é um poder do Estado que é comum a todos os magistrados. Então, a jurisdição é única. Agora, a questão continua falando o seguinte: mas tem diversidade de instância, tem diversidade de juízo, tem divergência de competência, tem divergência de área de direito. É verdade. Mas essas divisões em instância, em juízo, em competência, em área do direito, não é uma divisão da jurisdição em si, porque a jurisdição é o poder que todo magistrado tem. Agora, na prática, não é possível que um único magistrado, um único juiz, por exemplo, consiga julgar todos os casos. Ou, dado a amplitude do nosso direito, ele consiga saber de tudo para julgar tudo. E aí, por uma questão prática, não a jurisdição em si, porque a jurisdição é o poder do Estado e o Estado é único, então a jurisdição é única. Mas o exercício dessa jurisdição é delimitado aos magistrados. A jurisdição é única, porém, o exercício dela, por questões pragmáticas, é delimitado entre os magistrados. Não dá para um magistrado só julgar tudo, não dá para um magistrado só saber tudo. Então, por questões práticas, o exercício da jurisdição sofre divisões em instâncias, em juízos, em competências, em áreas do direito. Mas como a jurisdição é um poder do Estado e o Estado é um poder único, mas o exercício dela entre os magistrados, por questões pragmáticas, sofre essa divisão em instâncias, juízos, competência e áreas do direito. Pessoal, de modo que essa alternativa, esse item, né, não é alternativa, esse item é falso, porque está dizendo que a jurisdição não pode ser considerada uma função unitária. Pelo contrário, a jurisdição é sim uma função unitária, porém, o exercício dela sofre limitações em razão ou por motivos pragmáticos, né? Pessoal, olha só, a pessoa, para mostrar isso aqui, né, e trocando a profissão aí, porque talvez fique mais fácil de visualizar. A pessoa fez 6 anos de medicina e se formou médico. O que ela é? Médico. Ela tem poder, entre aspas, de salvar vidas? Tem. Só que a medicina é tão ampla, que ela não tem condição de saber tudo. E aí, por razões pragmáticas, o médico, e todo médico que é médico tem o poder de salvar vidas, entre aspas, acaba escolhendo uma determinada área dentro da medicina para poder se especializar, para poder aprofundar os seus conhecimentos. Mas, em última análise, todo médico é médico e todo médico tem o poder, dever de salvar vidas. Ainda que ele se especialize na neurologia, na cardiologia, na nefrologia, né? Agora está na moda, na infectologia, mas é uma divisão posterior apenas em razão de circunstâncias pragmáticas, né? Para permitir que, de fato, ele possa aprofundar o seu conhecimento e ganhar cada vez mais
know-how, né, conhecimento, competência, né, efetividade aí. Da mesma forma que o juiz. Todo juiz é juiz, né? E sendo juiz, todo juiz tem a jurisdição. Mas não é dele, é do Estado. E o Estado é um só, então a jurisdição é única. Mas não dá para todo juiz julgar todo tipo de caso. Então, da mesma forma que o médico se especializa, digamos assim, o Poder Judiciário, os magistrados, os juízes, também recebem especializações aí no exercício da jurisdição. Mas a jurisdição, como vem do Estado, o Estado é único, a jurisdição também é única. Então, tomem cuidado com isso, pessoal. A gente costuma dizer que a jurisdição é única, né? E a competência é a delimitação ou a limitação do exercício da jurisdição. Tomem cuidado, essa é uma terminologia bem usada e é bastante cobrada em prova aí. A jurisdição é única e a competência é uma limitação ou uma delimitação do exercício da jurisdição. Né? Bom, pessoal, beleza isso aqui? Qualquer coisa vocês me interrompam aí. Bom, pessoal, e dando continuidade, olha lá, outra questão, outro item aí para a gente analisar. Está falando assim, dado o princípio da demanda ou da inércia, o juiz não pode agir sem ser provocado pelo interessado, salvo no caso das exceções previstas em lei. Pessoal, esse item é verdadeiro. Pelo seguinte, olha só. Vocês já viram na rua alguém com um colete escrito juiz de direito em que posso te ajudar? E ele sai pela rua aí perguntando, olha, você tem algum problema? Olha, você tem algum conflito? Posso te ajudar em alguma coisa? Posso resolver o teu conflito aí? Alguém já viu isso acontecer? Claro que não. Por quê? Porque o juiz fica lá no seu gabinete paradinho. E essa ideia do juiz não procurar o conflito, mas sim o juiz ficar paradinho no seu gabinete, recebe o nome de princípio da demanda ou princípio da inércia, pelo qual o juiz fica parado, esperando então que as partes que tenham algum conflito levem esse conflito até o juiz, se valendo de um instrumento chamado processo. E somente então, quando as partes iniciam um processo, ou sinônimo, quando as partes demandam um processo, é que o juiz, então, ele vai poder atuar naquele processo e resolver aquele caso concreto. Então, o juiz, ele não sai procurando conflito, né? Ele fica parado, ele é inerte, aguardando as partes demandarem, né, em juízo, instaurando um processo e levando aquele processo e aquele conflito até o juiz. E dentro do processo é que o juiz vai poder, então, sair da sua inércia e atuar solucionando aquele caso concreto. E por que é assim? Por que o juiz ele é regido pelo princípio da inércia? Ele fica parado, esperando as partes levarem o conflito e a demanda, né, e o processo até ele, para fins de garantia da imparcialidade judicial. Esse princípio da demanda, o princípio da inércia, ele funciona para fins de garantia da imparcialidade judicial. Porque se o juiz não fosse inerte e ele pudesse procurar os conflitos ou escolher os conflitos, ele provavelmente escolheria os conflitos dos amigos para ajudar. Ou então, os conflitos, os processos dos inimigos para prejudicar esses inimigos. E, consequentemente, se ele entra num processo já pendente a uma das partes, ele acaba perdendo a sua imparcialidade. Então, o princípio da demanda ou da inércia funciona, na verdade, como garantia da imparcialidade do juiz. Se o juiz pudesse escolher o que ele vai julgar ou ir atrás do que ele quer julgar, ele acabaria escolhendo ou para ajudar ou para prejudicar alguém
e ele perderia, então, a sua imparcialidade, né? Os juízes, então, ficam parados e são as partes que levam esses conflitos ao juiz. Pessoal, e claro que, em regra, essas partes não podem levar esse conflito diretamente ao juiz, porque essas partes, em regra também, elas não têm conhecimento técnico, de modo que para conseguir levar o processo até o juiz, elas precisam de alguém que tenha conhecimento técnico, né? Formado em Direito, bacharel em Direito, aprovado no exame de OAB, ou então aprovado num concurso público do Ministério Público. E na linguagem processual, ter esse conhecimento técnico e permitir que essa pessoa ingresse com o processo em juízo, né? Que é o que ocorre com os advogados e com os membros do Ministério Público, recebe o nome de capacidade postulatória. E quem tem capacidade postulatória podendo demandar em juízo, iniciar um processo em juízo? Os advogados e o membro do Ministério Público. E é por isso que a advocacia e o Ministério Público, eles são chamados pela Constituição Federal de funções essenciais à justiça. A advocacia e o Ministério Público, eles são funções essenciais à justiça porque são eles que têm capacidade postulatória, podendo mover processos na justiça. E eles são essenciais? Claro que são. Porque se não houvesse a advocacia e não houvesse o Ministério Público, em razão do princípio da inércia que impede o juiz de buscar o conflito diretamente, na verdade, os conflitos sequer chegariam perante o Poder Judiciário para serem solucionados. Então, a advocacia e o Ministério Público são funções essenciais à justiça, porque, na verdade, são eles que levam o conflito até o Poder Judiciário, provocam esse Poder Judiciário, né, provocam a jurisdição e permitem, então, que o juiz saia da sua inércia e passe a atuar naquele processo, naquele caso concreto e possa, então, julgar e solucionar aquele caso concreto. Então, se vocês observarem, os advogados costumam ter um adesivinho lá, né, no carro. A OAB dá esse adesivinho. A advocacia é função essencial à justiça. Esse slogan não foi criado pela OAB, esse slogan foi criado pela própria Constituição Federal. Por quê? Em razão do princípio da inércia, em que o Poder Judiciário permanece inerte e caberá, então, à advocacia e ao Ministério Público mover o processo e permitir que a jurisdição, então, atue naquele caso concreto e solucione aquele caso concreto. Sem a advocacia e sem o Ministério Público, a jurisdição permaneceria inerte para sempre, e aí a gente não teria, de fato, a solução dos conflitos. E, consequentemente, a própria jurisdição, a própria justiça, o Poder Judiciário e o próprio Estado perderia sua própria razão de existir. Para que eu vou pagar tributo, né, para manter o Estado que não soluciona conflito nenhum? Vocês gostam disso? Claro que não, né? E se o Estado não atua, se o Estado não soluciona conflito, a gente se sente ainda mais aviltado, né, de pagar tantos tributos aí para a manutenção desse Estado, né? Então, a jurisdição ela é inerte e ela só vai atuar quando ela for, então, provocada pelas funções essenciais da justiça ao instaurarem processos judiciais. Pessoal, beleza isso aqui? E falta a parte final aí. Pessoal, essa é a regra, a jurisdição é inerte. Só que, como toda boa regra, existem exceções, né? Como toda boa regra no direito, existem exceções. Existem alguns casos que o juiz ele pode, por si mesmo, só por ele, iniciar processos, né? Quando o juiz ele faz um determinado ato processual por si, por ele mesmo, a gente costuma usar a expressão de ofício. Então, se vocês ouvirem falar que o juiz atuou de ofício,
Significa ninguém provocou, ninguém cutucou o juiz, não teve função essencial à justiça nenhuma. O juiz agiu por ele mesmo, diretamente aí. E existem casos, então, né, que, excepcionalmente, é possível o juiz instaurar processos por si, instaurar processos de ofício. Agora, veja só, essa possibilidade do juiz instaurar processos por si, instaurar processos de ofício, é exceção. E por que é exceção? Porque, na verdade, queira ou não, se o juiz o fizer, instaurar o processo de ofício, ele acaba perdendo um pouquinho da sua imparcialidade, né? E como a gente quer que os juízes, a justiça como um todo, seja imparcial, a gente, né, e quando eu digo a gente, é o direito, restringe bastante esses casos em que o juiz poderá agir de ofício, instaurando processos. Pessoal, um exemplo de caso que o juiz pode aí instaurar processo de ofício, apesar disso ser extremamente raro, se dá em caso de inventário. Em caso de inventário. O que é inventário? É a junção, é o processo pelo qual são reunidos os bens de uma pessoa que faleceu para passar esses bens para os herdeiros dessa pessoa. E aí, se o juiz, raríssimo isso acontecer, mas se o juiz ficar sabendo que houve o falecimento da pessoa deixando bens e nenhum herdeiro se movimentou, é possível que o juiz, então, instaure esse inventário de ofício, né? Eu costumo brincar que essa previsão aí era da época que a morte era anunciada no alto-falante da igreja, né? Que aí todo mundo ficava sabendo, inclusive o juiz, e aí ele poderia instaurar esse processo de inventário de ofício por si mesmo. Mas, gente, isso é um exemplo libresco, né? Isso não acontece na prática, né? Cada vez menos aí os juízes eles atuam de ofício, né? Até porque cada vez mais as comarcas, né, os foros, as circunscrições judiciárias são maiores, o juiz acaba nem ficando sabendo do fato. Então, se ele nem fica sabendo, é claro que ele não vai poder atuar de ofício aí. Mas tem essas hipóteses de atuar de ofício do juiz, como exceção ao princípio da demanda, ao princípio da inércia? Tem. Porém, como exceção que só é possível em casos expressamente previstos em lei, né? Como exceção que isso só é possível em casos expressamente previstos em lei. De modo que essa alternativa aí, né, ela é verdadeira. Dado o princípio da demanda ou inércia, o juiz não pode agir sem ser provocado pelo interessado. E o interessado provoca o juiz através das funções essenciais à justiça, que é a advocacia e o Ministério Público, salvo no caso de exceções previstas em lei, e essas exceções previstas em lei, né, excepcionalmente, permitirão que o juiz instaure processos de ofício. Mas isso é exceção, isso é muito raro, porque, queira ou não, isso leva a uma perda da imparcialidade do próprio juiz. E, consequentemente, isso deve ser evitado. Pessoal, beleza isso aqui? Algum comentário? Né? Se quiserem ligar o microfone, se quiserem postar aqui no chat, fiquem à vontade. Eu vou dando sequência, né, para a gente não perder tempo aí, mas me interrompam quando quiserem. Bom, pessoal, outro item que a gente deve analisar. Está escrito lá. A relação de instrumentalidade entre o direito processual e o direito material, o qual diz respeito apenas às relações jurídicas em que o cumprimento da norma se dá de forma espontânea, seja em razão da lei ou por força do contrato. Pessoal, esse item é verdadeiro. Esse item é verdadeiro. Olha só, lembra quando lá nas aulas presenciais a gente trabalhou as características do direito processual e as características da norma processual? E eu disse para vocês que o direito processual e a norma processual
tem como característica a instrumentalidade, né? A instrumentalidade. Por quê? Porque o objetivo das pessoas que estão em conflito não é ter processo. O objetivo das pessoas que estão em conflito é solucionar esse conflito. E se elas não conseguirem solucionar esse conflito por si próprio, né, por si próprios, através do que foi comentado aqui, que é a autotutela, essas pessoas então vão ter que se valer, por exemplo, do Poder Judiciário. E para que elas possam então se valer do Poder Judiciário, elas precisam de um meio de trabalho, para chamar o juiz e para fazer com que o juiz possa atuar naquele determinado caso concreto. E o meio de trabalho que permite a atuação do juiz é justamente o processo. Mas as partes, então, quando elas começam um processo, elas não querem o processo. Na verdade, elas querem a solução do conflito. O objetivo é a solução do conflito. Mas o meio pelo qual elas vão obter a solução do conflito é o processo. De modo que o processo é um meio, é um instrumento pelo qual se obtém ou se busca a solução do conflito. De modo que o processo, as normas e o direito processual, eles são um instrumento para solução do conflito e aplicação do direito material. De modo que a primeira parte aí, ela é, e como o item inteiro é verdadeiro, a primeira parte também é verdadeira, está escrito aí, a relação tem relação de instrumentalidade entre o direito processual e o direito material. Verdadeiro, né? O direito processual é um instrumento pelo qual se leva o conflito ao juiz, permite que o juiz atue e aplique o direito material, solucionando aquele conflito social. Então, o processo, o direito processual como um todo, é um meio, é um instrumento de aplicação e efetivação do direito material. Então, sim, existe uma relação de instrumentalidade entre o direito processual e o direito material. Pessoal, a Beatriz colocou lá, professor, boa noite. Uma vez já iniciado o processo, ele pode ser trocado pela autotutela? Em regra, pode, né? Em se tratando do interesse disponível, pode, não tem problema nenhum. Né? Inclusive, Beatriz, é um poder-dever do juiz tentar conciliar as partes a qualquer momento. Né? Por exemplo, olha só, as partes entraram com um processo, e esse processo tramitou inteirinho em primeiro grau. E aí e não deu acordo. E aí veio o juiz e proferiu uma sentença. E na sentença, claro, uma parte ganha e a outra parte perde, e a parte que perder, ela vai se valer de um instrumento para tentar revisar aquela decisão, alterar aquela decisão em que ela perdeu. Esse instrumento de revisão de decisão recebe o nome de recurso. Né? Então, a parte que perdeu, ela vai recorrer. E quando a parte que perdeu recorre, esse processo sai do juiz de primeiro grau e ele sobe para o juiz de segundo grau, que a gente chama de desembargador, que atua perante os tribunais. E olha que legal, quando esse processo chega lá no tribunal e o desembargador começa a atuar nesse processo, primeiro despacho, né? Primeira determinação que o desembargador fala é perguntando às partes se elas têm interesse na designação de uma sessão de conciliação. Quando? Já em segundo grau, quando já teve todo o processo em primeiro grau, já teve até decisão em primeiro grau, já teve até recurso em primeiro grau, que o recurso levou o processo para o segundo grau, e aí chegando em segundo grau, portanto, tempos depois do início do processo, o desembargador pergunta se as partes querem conciliar. Pode? Pode, sem problema nenhum aí, né? Inclusive, é um poder-dever dos juízes,
dos desembargadores que atuam em segundo grau e até dos ministros que atuam em terceiro e quarto grau de jurisdição, promover a conciliação entre as partes, né? Então, pode sim, a qualquer momento, mesmo depois de iniciado o processo, esse processo ser solucionado pela autotutela, né? Mas veja, mesma observação que eu fiz ali em cima, a autotutela é um termo mais amplo, né? Quando a gente já está dentro da ciência processual, a gente costuma falar em meios alternativos ou meios consensuais, mas poder dever dos magistrados em qualquer fase do processo. Mais para frente, vocês vão estudar justamente essas fases do processo, essas etapas do processo. E a sequência de etapas, né, a serem praticadas no processo, a gente dá o nome de procedimento. Procedimento é justamente essa sequência de atos que devem ser praticados no processo. E, ao longo desse procedimento, existem algumas audiências. A primeira é a audiência de conciliação. Então, logo no começo do processo, se tem a audiência de conciliação, em que as partes vão tentar, então, se conciliarem, né? E, normalmente, hoje ela é realizada no Sejusc. Agora, se não deu acordo nessa primeira audiência, o processo vai seguir. E lá no meio, para o fim do processo, pelo menos em primeiro grau, o juiz ele pode marcar uma outra audiência. Essa outra audiência, no meio para o fim do processo, ela recebe outro nome, porque ela tem, na verdade, um outro objetivo. Ela recebe o nome de audiência de instrução e julgamento. Instrução significa produção de prova. Produção de prova. E que prova que a gente produz em audiência? Prova oral, né? Que é justamente a oitiva de testemunha, ou se uma testemunha está falando uma coisa e outra testemunha está falando algo diferente, é possível colocar as duas em acariação, né? Acariação, para verificar aí, né, tete a tete, de fato, qual das duas testemunhas está mentindo, né? Então, existe essa audiência de instrução para fins de colheita de prova oral, testemunhal ou acariação. Mesmo nessa audiência de instrução, que ela ocorre do meio para o final do processo, o Código diz que o juiz deve abrir essa audiência de instrução, lá do meio para o final do processo, com tentativa de conciliação entre as partes. Com tentativa de conciliação entre as partes. Isso prova para a gente que o juiz pode a qualquer momento, ou deve a qualquer momento, tentar conciliar as partes. Se ele, lá na audiência de conciliação, conseguir conciliar essas partes e deu acordo, maravilha. Ele já toma por termo, né, escreve esse acordo, homologa esse acordo e extingue o processo. Uhul, um processo a menos. Maravilha para o próprio juiz. Um processo a menos que ele vai ter que julgar. E aí, olha que legal. Ele nem vai ouvir testemunha nenhuma, ele nem vai fazer acariação nenhuma, porque já solucionou o conflito. As próprias partes chegaram num acordo, chegaram num consenso aí, né? Então, acaba sendo bom para todo mundo. Para as partes, porque soluciona ali. Para o juiz, porque ele não vai ter que realizar audiência, ele não vai ter que proferir sentença, e na prática é um processo a menos para ele julgar, né? Então, bacana para todo mundo. E aí vai de juiz a juiz. Tem juiz que é mais incisivo, que ele realmente quer fazer um acordo ali. Tem juiz que não gosta tanto de tentar fazer um acordo e aí só pergunta, e aí, tem acordo? Ah, não tem. E já toca a audiência, né? Então vai de juiz para juiz. Mas queira ou não, é algo bem legal, porque encerra o processo ali, né? Para as partes é bom, para o próprio juiz é bom, para o cartório é bom, porque é um processo a menos, né? Para todo mundo é bom, né? Mas, claro, depende da vontade das partes, né? As partes têm que conciliar, têm que aceitar. Se não aceitar, o juiz vai tocar o processo, vai tocar a audiência, vai tocar o processo e vai sentenciar, né? E aí, doa quem doer, o juiz decide, né? E essa decisão ela é obrigatória, ela é coercitiva. Bom, pessoal, então, existe uma relação aí voltando aqui para o nosso item, né? Voltando aqui para o nosso item. Há uma relação de instrumentalidade entre o direito processual e o direito material, porque o processo, ele é o meio, ele é um instrumento pelo qual o juiz atua
visando a aplicação do direito material e, com essa aplicação, a solução do conflito. Bom, e aí, pessoal, a afirmativa continua. Olha só, o qual diz respeito apenas às relações jurídicas em que o cumprimento da norma se dá de forma espontânea, seja em razão da lei, ou seja em razão ou por força do contrato. Pessoal, o item aí, quando ele fala o qual, veja só, ele está se relacionando, ele está se referindo com o direito material, que é o mais próximo. Então, veja, é o direito material que diz respeito apenas às relações jurídicas em que o cumprimento da norma se dá de forma espontânea. Até porque, pessoal, se a gente cumpre a norma de forma espontânea, tem conflito? Não. Se não tem conflito, precisa de processo? Não. Então, quando o direito material é cumprido de forma espontânea, não tem necessidade de processo. De modo que o direito material, e só o direito material, ele diz respeito apenas às relações em que o cumprimento da norma se dá de forma espontânea. Olha só, né? Usar a Beatriz aí que mandou essa mensagem para a gente. A Beatriz está vendendo o carro dela. E aí, eu gostei do carro, né? Fico interessado, vou lá ver e faço uma proposta. Beatriz, te pago 50 mil reais à vista no seu carro. Ela olha e fala, nossa, proposta muito boa, vou aceitar. E aí a gente, então, aperta as mãos, faz um acordo, eu pago 50 mil reais e no mesmo ato ela já me deu a chave do carro. O contrato está cumprido pela minha parte, o contrato está cumprido pela parte dela e nós estamos quites. Existe conflito? Não. Eu saí feliz porque eu adquiri o carro, ela saiu feliz porque ela recebeu o dinheiro que ela havia pedido pelo carro e, portanto, nós não temos conflito, nós não temos por que mover processo, nós resolvemos a nossa relação, né, de contrato só pelo direito material, só pelo direito civil. Não houve necessidade alguma de processo, não houve necessidade alguma de direito processual. Agora, veja só, a gente celebrou esse contrato, só que eu não paguei em dinheiro, eu paguei através de um cheque, só que esse cheque foi sem fundo. A Beatriz vai ficar feliz? Não. O que ela vai fazer? Entrar com processo para cobrar esse cheque de mim. Mas por que ela entrou com processo? Porque as partes não cumpriram de forma voluntária a obrigação. Eu até dei um cheque, mas um cheque sem fundo, né? Eu pratiquei, portanto, até um ato ilícito aí, que pode, né? Eu não lembro quem comentou aí da autotutela, mas emitir cheque sem fundo, né? É até crime, né? É uma figura equiparada de estelionato. Artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. Então, né, cometi até crime. Ou então, olha só, eu até paguei correto, né, certinho o dinheiro. A Beatriz até me entregou o carro, só que o carro estava com o motor fundido. E resolve? Claro que não. E aí, então, né, eu quero devolver o carro e pegar o dinheiro de volta, a Beatriz não aceita, e aí eu não tenho outra alternativa senão mover um processo contra a Beatriz. Né? Mas por que eu vou mover esse processo? Porque as partes não cumpriram de forma voluntária a legislação, o direito material que rege essa relação jurídica contratual aí. Pessoal, em última análise, o direito processual, ele só atua, ele só faz sentido se der problema, se as partes descumprirem a norma de direito material. Porque se as partes, ao contrário, cumprirem as normas de direito material, se tiver tudo correto, se não tiver conflito, nem precisa de processo, nem precisa de direito processual. O direito material resolveu, saiu todo mundo feliz e contente. Né? O direito processual é quando dá errado. Né? Tá gravando, então não vou falar o termo. Né? Mas o direito processual é quando dá errado. O termo que eu ia falar é começado com M, né? Quando dá errado, aí a gente pensa em processo. Se está dando tudo certo, você não precisa do processo.
O processo só faz sentido se deu alguma confusão, se surgir algum conflito aí. Pessoal, então esse item é verdadeiro. Verdadeiro. Bom, pessoal, qualquer coisa, estamos à disposição, né? Liguem o microfone, postem aí no chat, né? A gente está à disposição aqui. Bom, mas para a gente ir ganhando tempo, vamos dando sequência aí a um item novo. Olha lá, a classificação das normas em direito material ou processual depende de sua localização no ordenamento jurídico, sendo materiais todas as normas dispostas nos códigos civil e penal, e processuais aquelas situadas nos códigos de processo civil e processo penal. Olha só, pessoal, essa alternativa é falsa. Essa alternativa é falsa. A classificação das normas em direito material e em direito processual não é feita com base no local de sua previsão. O critério classificatório é a finalidade da norma. Enquanto a norma de direito material ela se aplica à realidade fática e onde, né, ou na qual as partes cumprem essas normas por própria vontade ou de forma espontânea, o direito processual não. Ele não está aí para ser aplicado na realidade fática. O direito processual, ele está aí como forma ou como meio, como instrumento para a solução de conflitos. De modo que a distinção entre norma material e norma processual não é o local de previsão, não é o diploma normativo que a prevê. A classificação se dá por critérios de finalidade. A norma material se aplica para a realidade fática quando tudo está redondinho, né? E a norma processual, ela não se aplica à realidade fática, ela somente se aplica quando deu algum problema, deu algum conflito na realidade fática e esse conflito foi levado perante o poder judiciário e aí sim a norma processual ela vai ter a aplicação então. Bom, então é um critério de finalidade, de função, de atribuição que a gente usa para diferenciar o que é norma de direito material e o que é norma de direito processual, né? Bom, pessoal, e aí uma observação importante. Em regra, sim, as normas materiais, elas estão previstas no Código Civil, no Código Penal. E, em regra, também, as normas processuais, elas estão previstas no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Em regra, sim. Só que, pessoal, como o critério classificatório não é o local de previsão, mas sim a função que essas normas existem, nada impede da gente ter norma material dentro do Código de Processo e vice-versa. Ou seja, nada impede de ter norma processual dentro do Código de Direito Material, dentro do Código Civil, dentro do Código Penal. E o exemplo que eu dou para vocês, né, é um exemplo que vocês já estudaram no primeiro ano do curso, dentro do Direito Civil. Lá no primeiro ano do curso, quando vocês estavam estudando a parte geral do Direito Civil, o professor de Direito Civil, que é Direito Material, ele trabalhou com vocês sobre provas dos negócios jurídicos. Quem lembra aí sobre as aulas de prova, né, de provas dentro do Direito Civil? Gente, prova não é algo usado no direito material. A gente só precisa provar algo se a gente estiver dentro de um processo. E a prova é elemento processual, é item processual, é discussão processual. Portanto, as regras, as normas jurídicas referentes às provas são de direito processual. Porém, o Código Civil, e vocês tiveram aula sobre isso lá no primeiro ano do curso, ele fala sobre provas. Nada mais são que normas processuais, porque a finalidade é intraprocessual, dentro do processo, porém prevista dentro do Código de Direito Material, que é o Código Civil. Isso acontece.
Isso acontece. Outro exemplo, olha só, nós temos também alguns diplomas que são classificados como diplomas mistos. Por que mistos? Porque metade é chocolate e metade é creme? Não, porque esse diploma normativo, ele traz tanto regras de direito material, quanto regras de direito processual, num único e no mesmo diploma normativo, né? E o exemplo disso, o melhor exemplo, na minha opinião, disso, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o ECA define o que é criança, define o que é adolescente, dá direitos próprios da criança e do adolescente, como educação, trabalha aí quanto a dever de filiação, né? Trabalha também quanto a dever de alimentos, que são todas normas de direito material. Além disso, o ECA tipifica crimes que são praticados contra a criança e o adolescente, né, que também são normas de direito material. E lá no finalzinho do ECA, o ECA traz procedimentos judiciais da vara da infância e juventude. Então, o processo de adoção, ele é instrumentalizado, ele é especificado no ECA. O processo não é bem penal, porque menor não comete crime, mas se assemelha a um processo penal, né? O processo de apuração de atos infracionais por menor de idade, né? Inclusive, a forma que se tem de, não é prisão, mas de apreensão do menor, né? De internação desse menor. Essas regras que trazem o processo ou procedimento de adoção, o processo ou procedimento de apuração de ato infracional, o procedimento para apreensão do menor, procedimento para internação do menor, são todas normas instrumentais, são todas normas processuais e que estão previstas também no ECA. De modo que o ECA, ele é um estatuto, né, ele é um diploma normativo misto, que traz tanto normas de direito material quanto normas de direito processual. Outro exemplo de estatuto ou diploma normativo misto, a lei de falência. A lei de falência, ela também é um diploma normativo misto. Por quê? Da mesma forma que ela trabalha sobre dívidas da empresa falida, que é direito material, a lei de falência também traz o próprio procedimento, né, o processo de falência, o que deve ser feito, né, para decretar a falência de uma empresa, né? E claro, o que deve ser feito quando a falência já tiver sido decretada e a gente, de fato, for encerrar aquela determinada empresa. De modo que tem normas materiais, como as dívidas, e tem normas processuais aplicáveis ao processo de falência. É um diploma misto. Então, veja só, não se peguem pelo local de previsão da norma para classificar aquela norma em material ou processual. É claro que o Código Civil e o Código Penal, em regra, trazem normas materiais. E é claro que o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, em regra, trazem normas processuais. Mas isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque o critério classificatório não é o local de previsão. O critério classificatório é a finalidade. O direito material serve para aplicar nas situações reais, né, na realidade fática, e, dando um problema nessa realidade fática, o direito material lava as mãos, e aí a gente precisa, então, ajuizar um processo, e então o direito processual passa a atuar dentro daquele processo com a finalidade de solucionar um conflito social que o direito material não deu conta, né? Então, pensem sempre na finalidade, para classificar as normas entre materiais e processuais. E é possível ter norma processual em códigos de direito material e da mesma forma que é possível ter normas de direito material em códigos processuais sem problema nenhum. Pessoal, beleza, isso aqui
E o último exemplo me veio na cabeça agora, né? Então vou falar. Um outro diploma misto é a CLT, né? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho. Porque a CLT, ela rege tanto o direito material, né, que são aquelas prerrogativas, aquelas vantagens, né, que o trabalhador tem, como salário, né, descanso semanal remunerado, hora extra, adicionais noturnos, né, férias, terço de férias, 13º, FGTS, né, direito material. E, havendo algum problema nessa relação de trabalho, e havendo, portanto, a necessidade de ajuizar um processo, o processo trabalhista, né, que a gente chama de reclamação trabalhista, ele também vai ser regido pela própria CLT. Então, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela também é um diploma misto, porque traz tanto normas de direito material, que são os direitos dos trabalhadores, quanto normas processuais, regendo aí o processo trabalhista, a reclamação trabalhista e a atuação, então, das partes, dos advogados, do juiz, né, e até do Ministério Público do Trabalho dentro dos processos trabalhistas, dentro das varas do trabalho aí, né? Então, a CLT, ela também é um diploma misto. Bom, pessoal, com isso a gente termina esse item e a gente pode julgar o último item. Mas, né, lembrando aí, fiquem à vontade de me interromper, fazer questionamento por áudio ou pelo chat, né, a qualquer momento. Nós estamos à disposição aí. Bom, pessoal, mas para a gente não perder tempo, vamos lá então. Mas me interrompam a qualquer momento. Olha lá. Último item. Considerando-se o sistema do isolamento dos atos processuais, a lei processual nova não retroage, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas já consolidadas sobre a vigência da lei anterior. Pessoal, esse item é verdadeiro, né? Esse item é verdadeiro. E quem explica para a gente esse item é um princípio dentro do direito processual chamado de princípio da aplicação imediata das normas processuais. Princípio da aplicação imediata das normas processuais. E esse princípio diz para a gente o seguinte: editada uma norma processual e essa norma processual entrando em vigor, essa norma processual se aplica imediatamente a todos os processos, inclusive aos processos já em curso. De modo que, olha só, se ela se aplica imediatamente, inclusive aos processos já em curso, ela entrando em vigor, se aplicou ao processo, e todos os atos processuais que serão praticados posteriormente à entrada em vigor da nova norma processual deverão ser praticados segundo ou seguindo justamente essa nova norma processual aí, né? Então, entrou em vigor uma nova norma processual, ela tem aplicação imediata a todos os processos, inclusive aos processos já em curso. E todos os atos processuais a serem praticados depois da entrada em vigor de uma nova norma, como são atos posteriores, deverão seguir a nova norma processual aí. Princípio da aplicação imediata das normas processuais. Ela aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso, e todos os atos posteriores serão praticados segundo a nova norma. Bom, pessoal, e aí sempre vem aquela pergunta: e os atos processuais já praticados anteriormente à entrada em vigor da nova norma? Ou seja, praticados quando vigorava a norma anterior. Pessoal, eles serão mantidos. Não vai precisar fazer de novo, não vai anular aquilo que já foi feito. E por que isso?
Porque senão a gente teria que, toda vez que viesse uma nova norma processual, e ela entrando em vigor e ela aplicando imediatamente aos processos, refazer tudo aquilo que já foi feito, voltando à estaca zero. Sabe quando os processos iam acabar? Nunca, nunca. Então, o que a gente faz? Vindo uma nova norma processual, a gente aplica ela imediatamente. Então, os atos futuros vão ser praticados segundo a nova norma processual. Mas todos os atos passados que já foram praticados, sob a égide da legislação anterior, continuam perfeitos e acabados e regrados por essa norma anterior, sem problema nenhum. Porque se não fosse assim, toda vez que viesse uma nova norma processual, a gente teria que voltar os processos à estaca zero. O que significa dizer, então, que as novas normas processuais têm aplicação imediata e elas não retroagem sobre os atos passados, ela não retroage sobre os atos já praticados, que continuam perfeitos e acabados e regidos pela norma anterior, sem problema nenhum. Pessoal, antes dessa pandemia e da suspensão das atividades forenses, eu tive acesso ao inventário do Dr. Eufli Jales, que fundou a cidade de Jales. E ele faleceu aí no começo da década de 70, e esse inventário está tramitando até hoje. Portanto, esse inventário começou muito antes, começou aí, né, às vezes até antes do Código de Processo Civil de 73. Pode ser que ele tenha começado na égide do Código de Processo Civil de 30, da década de 30. Já pensou? Começou antes do Código de 73, começou no Código de 30. Aí veio o Código de 73. Nossa Senhora, anula tudo e começa de novo. Aí começou de novo lá na década de 70, 73. E aí ele foi tramitando, né? Ele não foi extinto, ele tramita até hoje. Aí veio o Código de Processo Civil de 2015. Nossa Senhora, anula tudo e volta do começo. 40 anos, 50 anos de trabalho perdido. Não dá, não dá. Então, não é dessa forma que a gente trabalha. A gente trabalha, então, pelo princípio da aplicação imediata da norma processual. Aplicando-se imediatamente, os atos futuros serão regrados pela nova norma, mas a nova norma não retroage e os atos processuais já praticados continuam perfeitos e acabados segundo a norma processual da época anterior em que eles foram praticados. Então, essa alternativa aí esse item, né, não é alternativa, esse item é verdadeiro. Então, considerando o sistema do isolamento dos atos processuais, a lei processual nova não retroage, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas já consolidadas sobre a vigência da lei anterior. Pessoal, eu costumo brincar sempre que o processo é um corredor. E nesse corredor existem várias portas. E toda vez que as partes, os juízes, vão caminhando nesse corredor que é o processo, as portas vão se fechando. De modo que o processo, ele só permite o caminho em uma determinada direção. A gente não volta atrás em processo. E tem que ser assim, porque se pudesse ir para frente, voltar um pouquinho, ou vai para frente, aí volta mais um pouquinho, os processos não iam terminar nunca, né? Não iam terminar nunca, né? Então, o processo é um corredor e a gente, como parte, o juiz, caminha sempre em frente, né? A gente, em regra, não pode voltar e repraticar atos processuais aí. Do contrário, os processos não iam terminar jamais. Ex-nunc, né? O Mário está falando aí. Mário, só uma observaçãozinha. Essa terminologia ex-nunc, ela é mais usada em direito constitucional, né? Quando se vai falar justamente dos efeitos, né? De uma declaração de inconstitucionalidade e tal. Mas, claro, é uma terminologia do direito.
Então, pode ser usado também na ciência processual, né? O ex tunc, de ter, bater na testa, e se bateu na testa, vai para trás. Portanto, retroage. Ex tunc, T de testa, bateu na testa e retroagiu. E ex nunc, N de nuca, bateu na nuca e vai para frente. Portanto, são efeitos prospectivos, né? Efeitos prospectivos, né? Dali para frente, né? Retroativo, para trás. Prospectivo, para frente, né? Então, pode usar, sim, essa terminologia, mas é uma terminologia mais usada em matéria constitucional. Mas não tem problema nenhum de usar também na ciência processual, porque é uma terminologia geral do direito. Bom, pessoal, com isso, a gente julgou todos os itens aí, né? E a gente pode, então, passar para a segunda questão, que são questões de múltipla escolha, né? De assinalar o item correto aí. Então, vamos lá. Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer colocação, vocês me interrompam aí a qualquer momento. Mas vamos lá. Olha lá. Primeira questão de múltipla escolha. A fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta o princípio processual aplicável a essa delimitação. Que delimitação? Que a fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial, ou seja, no ajuizamento do processo, no início da demanda que é feito com a petição inicial que se fixa, que se firma a própria jurisdição. É isso que a alternativa está afirmando para a gente aí. E aí a gente precisa dar uma olhada, então, nas alternativas e comentar cada uma delas, comentar cada um desses princípios para verificar qual deles que melhor se adequa à afirmativa do texto da questão. Alternativa A, princípio da razoável duração do processo. Pessoal, esse princípio da razoável duração do processo nós estudamos de forma presencial. Eu falei para vocês que o processo ele deve trabalhar com dois valores. Ele deve ter uma velocidade, sim, porque se esse processo demorar muito para finalizar, vai demorar muito para solucionar o conflito social. E as partes, então, vão continuar vivendo em conflito. O que adiantou mover o processo se isso demorou tanto que as partes continuaram aí vivendo em conflito? Nada, né? Então, ele tem que ser rápido o suficiente para, o mais rápido possível, solucionar os conflitos sociais. Agora, se esse processo for muito rápido, pode acontecer de sequer dar tempo para as partes fazerem as suas alegações, de produzirem as suas provas e do juiz analisar de forma qualitativa, né? Com qualidade, aquele determinado processo, aqueles fatos, aquelas alegações, aquelas provas produzidas. E se não der tempo para o juiz fazer uma boa análise de tudo, a chance dele proferir uma decisão ruim, uma decisão com baixa qualidade, é muito grande. De modo que o processo ele precisa ser rápido, mas ele também não pode ser muito rápido a ponto de não permitir que o juiz faça uma boa análise daquele processo e consiga proferir uma boa decisão. De modo que a gente tem dois bens jurídicos envolvidos. A celeridade processual para, o quanto antes, solucionar o conflito. Mas também, essa celeridade não pode ser muito grande, porque senão a gente corre o risco de ter baixa qualidade das decisões judiciais. E a proporcionalidade entre esses dois bens jurídicos, que é celeridade e qualidade das decisões judiciais, recebe o nome de princípio da razoável duração do processo. Então, razoável duração do processo é o mais rápido possível. O processo tem que ser o mais rápido possível, mas desde que permita
boa análise e qualidade das decisões judiciais. Pelo princípio da razoável duração do processo, o processo ele tem que ser o mais rápido possível, mas desde que se permita uma boa análise e qualidade das decisões judiciais. De modo que, pessoal, esse princípio da razoável duração do processo, ele está de acordo, ele tem a ver com a descrição do caput? Na minha opinião, não. Porque a narrativa da questão, ela está falando o seguinte, que a fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial. Em algum momento falou de velocidade de tramitação processual? Não. Algum momento falou de qualidade da decisão judicial? Não. Então, isso aí que foi falado no texto da questão não tem nada a ver com o princípio da razoável duração do processo. Então, a alternativa A, ela está fora. Bom, pessoal, alternativa B, princípio da congruência ou da adstrição. Princípio da congruência ou da adstrição. Esse princípio é bem interessante. Vamos trabalhar um pouquinho com ele aí. Pessoal, pelo princípio da congruência ou da adstrição, significa que o juiz, ele pode julgar o processo, mais que isso, ele deve julgar o processo. Só que ele só pode julgar esse processo de acordo com aquilo que foi narrado e pedido lá no início do processo, lá na petição inicial. O juiz, ele julga o processo, mas dentro dos limites dos fatos, do direito e dos pedidos aí que foram narrados lá na petição inicial. De modo que a decisão final do juiz, ela tem que ser congruente, ela tem que estar de acordo com aquilo que foi pedido lá na petição inicial. E, portanto, quando o juiz vai proferir a decisão final do processo, ele está adstrito, ele está limitado pelo aquilo que foi pedido lá na petição inicial. Essa é a ideia do princípio da congruência. O juiz, ele, ao decidir o processo, ele deve ser congruente, ele deve estar de acordo com o que foi pedido na petição inicial. E, consequentemente, ele fica adstrito, ele fica limitado aos pedidos da própria petição inicial, né? Ele não vai poder nem decidir diferente do que foi pedido, nem a menos do que foi pedido e nem a mais do que foi pedido. Ele está adstrito aos limites do pedido da petição inicial. Esse é o princípio da congruência ou da adstrição. Pessoal, e por que existe isso? Assim como o princípio da inércia, pelo qual o juiz ele não pode escolher os casos ou os processos que ele vai julgar, ele fica paradinho lá no gabinete dele, e serão as partes, através das funções essenciais da justiça, que vão levar esse caso, esse processo até o juiz, como garantia da própria imparcialidade do juiz. O princípio da congruência ou da adstrição também serve como forma de garantia da imparcialidade do juiz. Por quê? Se o juiz ele é inerte e ele depende do início do processo pelas partes para ele poder agir, ele também fica limitado à manifestação da parte que instaurou o processo, que provocou o juiz. Porque se ele não ficasse limitado, ele poderia tender a dar mais para os amigos e dar menos para os inimigos, levando então à perda da imparcialidade judicial. Para que não haja perda da imparcialidade judicial, o juiz ele fica sempre limitado aos pedidos das partes. E isso recebe o nome de princípio da congruência ou adstrição. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar aí, no dia a dia, que o advogado é o primeiro juiz da causa. E é verdade.
Por que que o advogado é o primeiro juiz da causa? Porque o advogado, quando ele entra com a ação e ele faz a petição inicial, é ele, advogado, que faz os pedidos. E aquilo que o advogado pedir na petição inicial é o máximo que o juiz vai poder analisar. De modo que a atuação do advogado, no começo do processo, lá na petição inicial, né, que dá início ao processo, acaba limitando a atuação do próprio juiz, do magistrado, ao longo de toda a tramitação do processo e até ao final daquele determinado processo. Então, quem toma a primeira decisão e, portanto, que vai definir os próprios limites daquele processo é o advogado, quando ele faz a petição inicial iniciando esse processo. É por isso que se diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, porque a partir da decisão do advogado, do que ele vai pedir e quanto ele vai pedir, que o juiz fica limitado para decidir futuramente aí, né? Para o juiz poder decidir futuramente. Pessoal, esse princípio da congruência ou da distinção, ele tem alguma coisa a ver com o enunciado da questão? Olha lá o enunciado da questão. Está falando assim, que a fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial. Ele tem alguma coisa a ver? Na minha opinião, tem sim. Na minha opinião, tem sim. Por quê? Porque é o pedido inicial que vai delimitar o grau de exercício aí da jurisdição, o quanto que o juiz vai poder conceder ou não quando ele for julgar o processo. Então, na minha opinião, sim, o princípio da congruência ou da distrição tem sim a ver com a fixação da jurisdição com base desde o pedido inicial, porque é o pedido inicial que vai limitar a atuação do juiz e a decisão do juiz até o final daquele processo. Então, eu acredito que sim, né, o princípio da congruência ou distrição tem a ver com o enunciado aí. Bom, pessoal, e aí depois vem a alternativa C, e está escrito assim, princípio da demanda. Princípio da demanda. Pessoal, e esse princípio da demanda, ele tem um nome aí meio estranho e do nome dele é difícil a gente entender, na verdade, o que ele quer dizer. Mas vamos lá. Pelo princípio da demanda, significa o seguinte, a parte que inicia o processo, a parte que inicia a demanda, e o que a parte colocar na petição inicial vai vincular o juiz pelo princípio da congruência ou da adstrição. Agora, quem escolhe o que de fato vai constar da petição inicial, a gente já comentou aqui, é o advogado. Então, na verdade, quem cria a demanda em si não é o juiz, é o advogado. Quem cria a demanda em si são as partes dentro daquela demanda representada cada qual pelo seu advogado. E as partes, então, elas são livres para colocar nas suas petições o que elas bem entenderem. E essa ideia da parte criando a demanda e sendo livre para colocar na petição, nas petições o que elas bem entenderem, recebe o nome de princípio da demanda. Então, o princípio da demanda nada mais é do que a liberdade, o livre-arbítrio das partes, cada qual representada pelos seus advogados, de alegarem, de constarem das suas petições, de fazerem os pedidos que bem entenderem ao juiz. Pessoal, fazer pedido é livre. Se vai ganhar ou perder, são outros 500. Mas fazer o pedido, as partes são livres para isso. E essa liberdade que as partes têm de fazerem os pedidos da forma que bem entenderem, recebe o nome de princípio da demanda. Por quê? Porque são as alegações das partes que vão, de fato, estruturar e delimitar a demanda e a própria atuação do juiz. Pessoal, esse princípio da demanda, ele tem alguma coisa a ver ao enunciado de que a fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial? Na minha opinião, sim.
Porque as partes, através dos seus advogados, pelo princípio da demanda, são livres para colocar na petição inicial, para pedir na petição inicial o que elas quiserem. E o que elas pedirem, pelo princípio da distrição, vincula o juiz, quando ele for julgar esse processo, ao final, de modo que é o pedido inicial, né, que vai fixar a jurisdição aí na atuação dentro daquele determinado processo. Então, na minha opinião, também tem a ver. De modo que, no gabarito oficial, se eu não me engano, está a alternativa C, princípio da demanda. Porém, não dá para negar que a alternativa B também tem alguma coisa a ver com a ideia estampada na questão, de que a fixação da jurisdição tem como base inicial. Então, apesar do gabarito oficial da questão ter saído como alternativa C, eu acredito, né, na minha opinião aí, que a questão C é sim verdadeira, mas a questão B também também tem a ver com a fixação da jurisdição aí desde o início da demanda, desde o início do processo, né? Então, para mim, aí, essa questão, ela traz como alternativas corretas tanto a B quanto a C. Aqui, beleza, porque a gente está discutindo, né? A gente está usando como forma de estudo, mas se essa questão cair na prova, eu acredito que essa questão deva ser passível de anulação, porque ela traz duas alternativas aí que aparentemente estão corretas, né? Portanto, aqui a gente vai considerar como correta tanto a B quanto a C. Pessoal, depois vem o item D, né? A alternativa D, de princípio da imparcialidade. Pessoal, nós já trabalhamos várias vezes, inclusive no nosso encontro de hoje, sobre essa ideia de imparcialidade. Pessoal, a imparcialidade é uma garantia de que o juiz vai analisar os fatos narrados naquele processo de forma igualitária, né, entre as duas partes, sem privilegiar uma em detrimento da outra e sem privilegiar a outra em detrimento da uma. E essa imparcialidade, ela não deve ocorrer só no início do processo. A imparcialidade, ela é uma garantia para as partes ao longo de todo o processo, desde o começo e por toda a tramitação daquele processo, né? É claro que, ao final do processo, quando o juiz julgar, ele vai decidir em favor de uma parte, em detrimento da outra, ou em favor da outra, em detrimento da uma. Consequentemente, ao final do processo, esse juiz ele vai acabar perdendo a sua imparcialidade. Porém, isso é no final, né? De modo que até chegar ao final, do início, meio, né? Início e meio do processo, o juiz ele tem sempre que ser imparcial. Então, a imparcialidade não está apenas no início, mas ela está ao longo de todo o processo. E por isso eu entendo que esse dever de imparcialidade, como ele existe no começo, no meio, né, até o fim do processo, ele não é algo limitado ao início, ele perpassa por todo o processo, então ele não tem a ver diretamente aí com o enunciado da questão. Então essa alternativa, ela está fora aí. Pessoal, e por fim, né, vem o princípio da eventualidade. Por fim, o princípio da eventualidade. E esse princípio da eventualidade é um pouquinho mais complexo, né? A ideia dele, o entendimento dele é um pouquinho mais difícil aí da gente visualizar nesse momento do nosso estudo. Mas vamos lá. O que é o princípio da eventualidade? É o seguinte, pessoal, quem entra com o processo na justiça é o autor. O autor é quem inicia o processo na justiça, contratando o advogado, e esse advogado, então, ele vai fazer a petição inicial, dando início ao processo na justiça. Esse processo, então, uma vez iniciado pelo autor, ele vai para o juiz, e o juiz, ele vai determinar a prática de um ato processual que cientifica a outra parte, que cientifica contra quem o
o autor ajuizou esse processo. E a outra parte, contra quem o autor ajuizou esse processo, a gente chama de réu. A gente chama de réu. Então, o processo é iniciado pelo autor, vai para o juiz, e o juiz cientifica o réu do início do processo. Pessoal, essa terminologia, autor e réu, ela é mais usada em processo penal. No processo civil, a gente usa, em vez de autor, requerente, e em vez de réu, requerido, né? Sem problema nenhum aí. Mas, na verdade, são termos sinônimos. Autor é sinônimo de requerente e réu é sinônimo de requerido. E para fins de facilitação aí da nossa terminologia, do nosso entendimento, eu vou usar sempre autor e réu. Mas fica a observação que autor e réu é mais usado em processo penal, e enquanto que em processo civil a gente usa mais requerente e requerido. Mas vamos lá, autor e réu. Então, o processo é iniciado pelo autor, vai para o juiz, e o juiz ele vai cientificar o réu da existência desse processo. O termo técnico do ato processual praticado pelo juiz para dar ciência da existência do processo ao réu é a citação. A citação. Então, quando o juiz ele recebe o processo, o juiz, então, ele determina a citação do réu. E a citação do réu, então, é o ato processual pelo qual o juiz ele dá ciência da existência do processo ao réu. É o ato pelo qual o réu é cientificado da existência do processo. Pessoal, o que o réu faz? Se houve processo, é porque provavelmente existe conflito, né? Existe interesses contrapostos. Então, o que o autor quer não é o que o réu quer. O réu quer algo diferente do autor. Então, quando o réu ele é citado da existência do processo, o que o réu faz? Se defende, se defende. E a defesa do réu no processo civil, ela é chamada de contestação. Ela é chamada de contestação. Pessoal, e aí é interessante a forma de se fazer essa citação, essa contestação, essa defesa. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que o processo é um corredor em que as partes só caminham para frente e conforme as partes vão passando, atrás das partes vão se fechando as portas, impedindo que as partes voltem atrás? De modo que, quando o réu ele faz a sua defesa, ele faz a sua contestação, aquele ato de defesa, aquela contestação é único. Por quê? Porque uma vez feita aquela defesa, aquela contestação, fecha-se a porta que permitiu ele réu fazer a defesa, que permitiu ele réu fazer a contestação. E, consequentemente, ele não vai poder voltar atrás e fazer uma nova defesa, uma nova contestação. E é por isso que, quando o réu se defende, quando o réu faz uma contestação, ele deve alegar todos os seus argumentos de defesa. Ele deve alegar todos os seus argumentos de defesa. De modo que, na prática, pessoal, a contestação é a peça processual mais difícil que o advogado tem para fazer. Porque a contestação, ela tem que trazer todos os argumentos de defesa. E por que isso? Porque a contestação, ela é única, já que uma vez feita a contestação, não vai poder voltar atrás e fazer novas defesas e trazer novos argumentos. Feita a contestação, o ato de defesa ele está pronto e acabado. Não se permite a prática de novas contestações ou novas defesas aí. E como a contestação, então, ela tem que trazer todos os argumentos de defesa, nós, advogados, quando vamos fazer a contestação, a gente começa sempre do argumento, da tese de defesa,
que a gente acha melhor, que é a mais forte ou que tem a maior chance de colar naquele caso concreto. E depois a gente vai trazendo as outras teses de defesa em sequência aí, seguindo justamente, né, para as teses de defesa que a gente acha que não são tão fortes assim, que não tem tanta chance de colar. Mas mesmo assim a gente é obrigado a trazer todas. Então como que a gente faz? A gente faz assim, a gente fala a tese de defesa mais fodona que a gente tem. E aí, depois, a gente escreve assim na contestação para o juiz. Se eventualmente Vossa Excelência não entender por aquela tese de defesa já apresentada, eu, advogado, representando a parte, venho na mesma contestação e apresento uma outra tese de defesa e peço para colar também. Bom, apresentamos uma nova tese de defesa, mas a gente tem que apresentar todas. Então, depois que a gente apresentou a segunda tese de defesa, a gente escreve assim para o juiz. Mas, se eventualmente Vossa Excelência não entender pelas duas teses de defesa que nós apresentamos anteriormente, a gente vem agora e apresenta uma terceira. E apresenta lá a terceira. E aí depois a gente escreve: se Vossa Excelência eventualmente não entender nem pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira, a gente vem e apresenta uma quarta. Aí depois a gente escreve lá: se eventualmente Vossa Excelência não entender nem pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira, nem pela quarta, a gente vem e apresenta uma quinta, e assim vai quantas teses de defesa o advogado conseguir bolar aí em prol do seu cliente. Esse dever de trazer, então, várias teses defensivas apresentadas hierarquicamente da mais importante para menos importante, sendo que a gente apresenta menos importante, sempre colocando ali, se eventualmente Vossa Excelência não entender pela tese anterior, recebe o nome de princípio da eventualidade. Então, o princípio da eventualidade determina que o réu, quando ele vai apresentar a sua defesa, ou, né, tecnicamente, quando ele vai fazer a sua contestação, ele deve apresentar todos os seus argumentos defensivos, colocando as teses mais importantes primeira, mas jamais deixando de colocar as teses com menos importância ou menos importante em sequência aí, né? Então, pelo princípio da eventualidade, o réu ele deve apresentar as suas teses defensivas na contestação. E quais teses? Todas, né? O princípio da eventualidade determina que o réu, quando ele se defende, quando ele contesta a ação, ele deve trazer todas as teses defensivas, das mais importantes às menos importantes aí em sequência. E, importante, se ele deixar de alegar uma dessas teses de defesa, infelizmente, pela regra geral, ele não vai poder alegar depois. Ele não vai poder alegar depois, né? Por isso que é muito importante e até muito difícil fazer a contestação, porque a contestação exige a apresentação de todas as teses de defesa, no que ficou conhecido como o princípio da eventualidade. Pessoal, tem alguma coisa a ver com o enunciado do caput? Na minha opinião, não. Acho que não tem relação direta nenhuma aí. Por quê? Porque o princípio da eventualidade, ele se refere, na verdade, com a defesa, né? E a defesa, a contestação, ela só é feita depois que o réu foi citado, depois que o réu foi cientificado da existência do processo. Portanto, o processo já existe, o processo já foi iniciado quando o réu entra. Então, nós não estamos mais logo no início do processo, como o texto da questão fala aí. Então, na minha opinião, esse princípio da eventualidade não tem nada a ver com o enunciado. E é por isso aí que, na minha opinião, as alternativas corretas, nesse caso eu acho que tem duas corretas, é a B e a C, né? Ou pelo menos que melhor respondem essa determinada questão.
Pessoal, beleza isso aqui? Alguma dúvida? Fiquem à vontade aí de perguntar, né? Nós estamos à disposição de vocês. Podem ligar o microfone, podem mandar por chat, à vontade. Bom, pessoal, e agora vem a última questãozinha. Agora vem a última questãozinha aí. E fala lá, olha lá. A lei processual civil aplica-se a máxima. Máxima é ditado, né? Normativa, é expressão. Então, aplica-se a expressão tempus regit actum. Tempus regit actum. Que significa, né, o tempo rege o ato. Isso é uma afirmativa. Isso é uma afirmativa. Então, está correto. E aí, continua. Considerando a aplicação da lei processual no tempo, assinale a alternativa correta. Pessoal, a gente já trabalhou aqui, né, inclusive hoje, que a lei processual, no tempo, ela é regida pelo princípio da aplicação imediata da norma processual, inclusive para os processos já em curso. De modo que, editada e entrando em vigor uma nova norma processual, ela é aplicável ao processo, né, ela se aplica ao processo, e os atos futuros serão regidos segundo a lei nova, mantendo-se em vigor, de forma perfeita e acabada, os atos processuais pretéritos a ela. E com base nisso, vamos analisar as alternativas. E a primeira alternativa, a alternativa A, fala o seguinte: constatada a mudança na lei processual, podem-se rever decisões proferidas em processos exauridos. Constatada a mudança da lei processual, ou seja, veio uma nova lei. Pode-se rever decisões anteriores, inclusive processos acabados? Claro que não. Por quê? Porque os atos pretéritos não são atingidos pela nova lei, porque a nova lei processual não retroage. Então, a gente não vai poder rever decisões anteriores, muito menos processos já exauridos. O que é exaurido? É acabado, né? Terminado. Então, claro que não. Essa alternativa é falsa. Essa alternativa é contrária, na verdade, ao princípio da vigência imediata, da aplicação imediata da lei processual. Então, está fora. A B, pessoal. Processos em curso são atingidos pela nova lei. Até aí, bom. Mas vamos continuar. De modo que é possível rever os atos até então praticados. A última parte é falsa, né? Os processos em curso são, sim, atingidos pela nova lei. Porém, dali para frente, os atos anteriores não são atingidos, eles estão perfeitos e acabados, eles não são modificados. Então, essa alternativa B é uma alternativa falsa. Pessoal, o item C, olha lá. A lei processual, quando entra em vigor, possui efeito imediato e não retroage. Maravilha, é isso aí, né? Essa alternativa C é justamente a explicação para a gente do princípio da aplicação imediata das normas processuais. Maravilha, a alternativa C está correta. Aí depois vem a alternativa D, e diz o seguinte: é possível aplicar lei processual revogada quando for mais benéfica ao réu. Pessoal, essa questão de lei benéfica ou lei prejudicial é discutida lá no direito material, principalmente no direito penal. Aqui no direito processual não se tem lei benéfica ou lei maléfica. Lei processual é uma lei que rege o procedimento, que rege as etapas. Então não tem o que se falar em bom ou mal, bem ou ruim, né? É uma norma de procedimento, é uma norma de sequência, de prática de ato aí. Então, a gente nem discute dentro do processo se a norma é boa, se a norma é ruim. A gente fala o seguinte: a lei processual aplica-se imediato, dali para frente. E o que já foi praticado, bom ou mal, já foi, né? E não vai ser alterado. Por quê? A nossa ideia aqui é permitir que os processos sempre sigam para frente e os processos, um dia, né, tenham um fim. E se a gente ficasse retroagindo sempre, bem ou mal, né, nenhum processo iria terminar. Então, a gente nem fala de bem e mal, porque o que a gente quer é que o processo siga para frente e ele termine. Então, esse entender não tem nada a ver com as normas processuais.
essa discussão de benéfica ou maléfica, né, é uma discussão inerente ao direito material, não ao direito processual. Pessoal, e o item E diz lá que aos processos futuros aplicam-se normas revogadas, que estão de acordo com súmula do STF. Nada a ver, né? Se a norma for revogada, você não vai aplicar o processo futuro. A norma já foi revogada e, sendo assim, essa norma nem está mais no ordenamento jurídico, então ela não pode sequer ser aplicada, né, para processos futuros. Então, isso não tem nada a ver aí. A melhor resposta mesmo é a alternativa C, né, de cachorro. A lei processual, quando entra em vigor, possui efeito imediato e não retroativo. É esse o enunciado, né, o conceito de princípio da vigência imediata da lei processual. Pessoal, beleza isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário? Fique à vontade aí, liga o microfone, manda para o chat, nós estamos à disposição. Pessoal, e com isso, então, a gente viu questão por questão, né, alternativa por alternativa, referente ao primeiro trabalho. E nós aproveitamos, então, para fazer comentários aí como forma de revisão dessa matéria, né? Porque já faz algum tempo que a gente teve essa matéria, algumas partes dessa matéria foram presenciais, outras já foi em ensino à distância, né, emergencial aí, então eu achei por bem que a gente poderia usar essas questões, esses itens, como uma forma de recapitulação geral da disciplina. Bom, pessoal, aí eu gostaria de ter um feedback, né, de vocês. Vocês acham que é útil a gente fazer esses comentários gerais a respeito das questões e das alternativas, né? Inclusive aí como forma de revisão e nivelamento de aprendizado, ou vocês acham que isso não é produtivo, né? Eu gostaria de um feedback de vocês. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou interromper a gravação agora e depois a gente volta a gravar de novo numa segunda parte aí, né? Então, vou interromper aqui e aí a gente bate um papo, a gente leva um lero. Então, interromper a gravação aqui.